Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa quando a Sultan ainda vem virado na peste ali contra o Elias e dizendo a ele que não pode acreditar como é que ele pode ter feito isso e maldito seja ele. Ela continua dizendo, enquanto Elias fica calado, que agora como é que eles vão conseguir olhar ali nos olhos dos vizinhos e que para ela isso já basta, para ela não dá, e ela vai embora imediatamente dali. O Elias diz a ela que já basta mesmo e que ela cala essa boca dela, e ela diz que não vai se calar. O Elias peida logo na farofa ali e fica sem saber até o que falar para a Sultan, e a Sultan continua xingando ele, dizendo um monte de coisa, e ele continua dizendo a ela que se cale agora mesmo. Só que enquanto eles vão discutindo esse tempo todinho ali, a Musanfé tá lá em riba e fica escutando tudo que eles dois estão conversando. E o Elias, enquanto tá dizendo a Sultan que aconteceu, que ele não pôde fazer nada, ele não conseguiu resistir, é aí também que a Musanfé começa a dizer um monte de coisa com Elias. Enquanto Elias está discutindo com a Sultan e ainda não percebe que a Musanfé está olhando para eles dois, ela então começa a dizer um monte de coisa contra o Elias, que ele é um malvado. O Elias fica calado e a Musanfé continua dizendo que ele é um malvado e como ele pôde ter feito isso contra ela. Elias fica até sem saber o que falar, pressionado dos dois lados ali, e ela, a Musanfé, continua dizendo que como pode ele ter enganado ela dessa forma. Musanfé começa a chorar, perguntando se ele não tem coração por ter feito tudo isso contra ela. O Elias fica todo agoniado, questionando ela, perguntando e agora do que é que ela está falando, e depois diz que todo mundo está enlouquecendo ali naquela vila. A Musanfé diz que não, que na realidade ele é que é um louco, ele que está ficando louco, essa sim é a verdade. Depois ela sai e deixa o Elias agora novamente sozinho com a Sultan, que começa a dizer um monte de coisa com ele, dizendo que isso é verdade, na realidade quem está ficando louco é ele. A Sultan continua dizendo um monte de coisa com ele, que ele está doente de amor e que ele tem que ter muito cuidado e que nesse exato momento ela vai pegar as coisas dela e vai embora dali com a Efsun. O Elias diz a ela que ela pode fazer o que ela quiser porque para ele agora não lhe importa mais nada. Já lá na casa do Mehmet, nesse exato momento, eles estão apresentando o filho deles, tanto o Ali Abarrá quanto também ao Atés, que fica até muito encantado, até mesmo por descobrir que o nome do filho que ela, a Foliar, colocou foi também o nome de Duruk, e tanto ele quanto a Barra ficam encantados, e depois a Barra deseja muita felicidade para eles dois e a Foliar agradece a ela. Barra continua dizendo que o Elias também mandou saudações para vocês e que ele deseja uma vida muito plena para todos os dois e principalmente para a criança, e a Foliar continua dizendo que agradece e que por favor diga a ele que eles ficam muito felizes por ele ter saudado a eles. A Barra diz que tudo bem e logo em seguida ela dá um espirro ali no meio de todo mundo e o Mehmet pergunta se está tudo bem com ela e ela diz que na realidade não sabe bem o que é, mas está achando que é gripe. Só que quando ela deu esse espirro, quem já tinha chegado ali era a Efsun, e a Efsun começa a criticar a Barra logo depois que a Barra diz que não sabe o que é, que poderia ter sido gripe, que vai sair para lavar as mãos, e ela, a Efsun, diz um monte de coisa, que ela então está gripada, como é que pode ela ter se aproximado do menino desse jeito, que isso pode ser influenza e não sei o que, começa a dizer um monte de coisa com a Barra. Depois diz a Foliar que por favor, que ela não deixe pessoas que estejam doentes ali se aproximar do seu lindo filho, depois sai atrás da Barra para dizer um monte de coisa com ela. A Efsun continua dizendo a ela, perguntando se ela tinha cortado cebola ali, e fala um monte de coisa mesmo contra a Barra, e logo depois ela questiona a Barra, dizendo a ela que ela pode nem acreditar, mas ela sim se preocupa com ela, porque querendo ou não, elas ainda são irmãs. A Efsun continua perguntando o que ela tem na cabeça, que ela fale o que é que está acontecendo, e a Barra ela fica em silêncio, e a Efsun agora questiona ela, perguntando o que de fato está acontecendo com ela e se por algum acaso a Azul voltou ali a perturbar ela e que ela esteve ali à procura do Atés. A Barra pergunta quando foi que ela veio ali e a Efsun diz que ela veio no dia dos namorados, justamente no dia de São Valentim. Só que enquanto ela vai falando agora ali, quem também se aproxima é o Atés. A Barra questiona ela se foi ela quem disse que eles estavam lá em Havan. Ela diz que disse, mas ela queria apenas falar ali, frisar o quão grande é o amor deles dois, que é como se fosse Branca de Neve ali e os 7 anões. A Barra fica calada, o Atés também, e ela continua dizendo a Barra que ela apenas, tudo que ela quis fazer era demonstrar que nada nem ninguém pode abalar o amor deles dois, que ali é um grande conto de fada e que eles dois se amam, e a Barra diz a ela que não, que na realidade ela tem que entender que tudo que está acontecendo
acontecendo com ela ali agora nesse exato momento é tudo culpa dela, da Efsun, e depois sai e deixa a Efsun sem saber o que falar. Mas a Efsun, com as doidices dela, começa a chamar a Barra e pergunta a ela o que foi que ela fez contra ela. O Atéis pega no braço dela e começa a questionar ela também se ela sabe pelo menos o que foi que aconteceu com a Barra e que tudo o que aconteceu com ela foi culpa dela, da Efsun. A Efsun, ela começa a dar um enxilinque ali, revoltada, e diz a ele então para que ele diga agora mesmo o que foi que aconteceu e por que eles estão dizendo que isso foi culpa dela. Ele fica calado e ela continua gritando agora revoltada o porquê que agora todo mundo ali fica culpando ela com tudo o que acontece na vida deles. Ela continua questionando o que foi que aconteceu, porque ele fica calado ali e não diz qual é a culpa dela em tudo isso, se por acaso quando ele estava lá em Havana com a Barra, se por acaso o vinho não estava com a temperatura correta, se por acaso as flores estava tão pálida, e então ele grita com ela e diz que ela pare agora mesmo. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela fique bem caladinha ali e escute tudo o que ele tem para dizer. A Efsun então fica ali ouvindo e ele continua dizendo que graças a ela ter dito a Azul que eles estavam lá em Havana foi justamente o que a Azul fez. Foi lá e estragou tudo entre ele e a Barra, porque logo depois de ela ter dito um monte de coisa, ela seguiu a Barra e ao seguir a Barra, ela empurrou ela lá da ribanceira para deixar ela ali para ir para a cidade de pé junto e pergunta a ela se isso não já é o suficiente. Efsun fica chocada logo depois que ele revela tudo isso para ela e pergunta se realmente ele está falando sério. Ele diz a ela que sim, que é muito sério, que preste mais uma vez atenção, que a partir de agora ela tem que ficar calada e não falar mais nada que está acontecendo ali entre ele e a Barra, que não conte nada sobre eles e que por favor que não se meta. A Efsun, do jeito dela ali, ela sai correndo atrás da Barra, gritando pelo seu nome e depois ao chegar perto dela, pede perdão a ela, pede desculpa porque não sabia que nada disso tinha acontecido e que se soubesse que isso ia acontecer, jamais tinha dito nada lá a Azul. Barra fica calada e a Efsun continua dizendo que sente muito por tudo isso que aconteceu e a Barra diz a ela que tá bom, não precisa ela se preocupar tanto assim não, que já aconteceu e agora terminou tudo. A Efsun diz a ela que como assim, como ela vem dizer que acabou e quem a Azul pensa que ela é para se meter ali com a sua irmã. A Barra fica sem saber o que falar, o Atéis também, e a Efsun diz a ela que ela não sabe com quem foi que ela se meteu, ela não deveria ter se metido com a sua irmã, porque nesse exato momento ela vai atrás dela e vai dar uma ensabugada nela para ela se acordar, vai romper as pernas dela para ela saber que não pode se meter ali com sua irmã. E quando vai saindo, a Atéis chama ela, segurando no seu braço e diz a ela que ela por favor se tranquilize. Depois o Atéis diz que não precisa ela se preocupar, porque a Azul vai sair de uma vez por toda da vida deles ali, porque ele vai se divorciar dela. A Efsun fica até feliz ali, querendo sorrir, olhando para a Barra, porque sabe que ele vai querer futuramente ali se casar com ela, com a Barra, e sabe que isso vai ser muito bom para ela, para a Barra. Só que ao mesmo tempo ela fica revoltada com a Azul e diz que tudo bem, porque sabe que ela não é tão civilizada assim como eles dois e que promete que vai ficar quietinha no canto dela, mas que se um dia ela passar ali e ver a Azul, ela pode se preparar, porque ela vai se vingar, porque ela não poderia ter mexido assim com sua irmã e vai pegar nos cabelos dela e vai puxar assim para que ela se acorde e nunca mais volte a se meter com sua irmã. Já lá com a Azul, ela cheia de cana ali, fica o tempo todinho ali olhando, depois de ela ter catado as fotos ali do Atéis com Barra, ela começa a ficar revoltada, começa a queimar as fotos da Barra, sorridente, feito uma doida mesmo, ó pra aí. Então ela começa logo depois a olhar para as fotos do Atéis e diz a ele que jamais vai deixar ele ir e que jamais ela vai permitir que ele vá embora e deixe ela, porque ele é dela. Só que nesse exato momento a campainha toca, ela vai até lá achando que é o Atéis, só que quando chega lá é a Razete. Ela abre a porta e a Razete fica ali olhando e a Azul questiona ela o que é que ele está fazendo ali. A Razete, por sua vez, responde a ela, logo emburacando, que a gente precisa conversar. A Azul diz que não tem nada para conversar com ela, então o que é que ela quer conversar com ela? E já vai saindo dizendo que ela é igual a Barra, com a mesma arrogância. Ao chegar lá na sala, a Razete, ela fica olhando para aquele monte de foto ali no chão, fica até sem saber como começar a falar com ela, e a Azul, com seu copinho ali, cheio de cana ali, continua bebendo, olha para a Razete e diz para que ela fale agora mesmo o que é que ela quer.
A Razete diz que é incrível tudo isso, vai se aproximando e pergunta se ela já pôde ali parar para compreender o que foi que ela fez. A Azul fica calada e a Razete continua dizendo que ela quase provocou a morte da sua própria filha e a Azul continua dizendo que não fez nada. A Azul continua dizendo que a Barra ela é uma mentirosa e que ela mesma tinha prometido que não ia ficar entre ela e o Atés, mas ela mentiu e ficou entre eles dois ali e continua dizendo que a Barra é uma mentirosa. A Zete fica olhando para ela revoltada, doida para pular no pescoço dela ali, mas a Azul continua dizendo que a Barra é uma grande mentirosa e que ela sempre engana a todos. A Razete diz a ela que ela tenha muito cuidado agora com a sua linguagem. Só que a Azul ela não quer nem saber, diz que a Barra é um amante, olha para a Razete, bota a chapona de burro para frente, dizendo a Razete que ela sim é um amante igual a ela, a Razete. Só que a Razete não quer nem saber, agora ela se revolta e sapeca a mão na cara da Azul. A Razete diz que a partir de agora ela lhe escute e que jamais ela volte a tocar no nome da Barra e nunca mais volte a se aproximar dela e pergunta se ela escutou. E a louca da Azul, o negócio dela ela só faz sorrir. E a Razete diz que vai avisar mais uma vez que jamais ela vai voltar a ficar próxima da Barra e nunca mais volte nem a falar o seu nome. Então logo depois de ter dito isso, ela vai embora e deixa a louca ali sozinha sorrindo.